Mas vamos então agora saber o que é o Espiritismo. Bom, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste na observação das relações que se estabelecem entre os homens encarnados e os espíritos desencarnados. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações entre o mundo físico e o mundo incorpóreo. Então, vejam bem, nós temos a primeira definição, que ela é uma ciência de observação. A partir da observação do fenômeno da mediunidade, é muito bom que a gente conheça o seguinte: o Espiritismo não inventou a mediunidade. E o Espiritismo não é dono da mediunidade. O Espiritismo, com Allan Kardec, foi a primeira doutrina filosófica e científica que foi capaz de desvendar o mistério da mediunidade, que até então, naquela época, estava na ordem do maravilhoso, do extraordinário, da fantasia, da ilusão ou do fanatismo das outras escolas religiosas. Não se tinha um pensamento científico e filosófico sobre o fenômeno da mediunidade antes do trabalho de Allan Kardec. É através da ciência espírita, ou seja, da ciência de observação, uma vez que Allan Kardec usou na análise do fenômeno o método científico. Ele aplicou ao fenômeno da mediunidade, que ele passou a observar e a estudar em Paris, quais seriam esses fenômenos? Como eu disse, os fenômenos das mesas girantes ou mesas dançantes, o fenômeno das batidas, dos estalos, o fenômeno dos copos, não é? Que todos nós conhecemos bem, e a partir da observação do fenômeno, que foi inquestionavelmente provado existente, ele então deduziu as suas consequências. Isto é que se chama ciência espírita, né? E a partir daí ele vai reconhecer que, se os efeitos do fenômeno mediúnico que ele estava observando, ele e seus companheiros, eram efeitos inteligentes, inteligíveis, não é? Eles só poderiam ter uma causa inteligente. Ele partiu do pressuposto e do axioma científico de que todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. E se as mesas girantes e os copos e as batidas estavam respondendo perguntas inteligentes dos consulentes, entre os quais Allan Kardec e os seus amigos, de uma forma racional, direta e inquestionável, então, por trás daqueles objetos, das mesas, das cestas de vime, dos copos, das batidas na madeira, por trás daqueles objetos haveria de ter uma inteligência invisível. E é daí que ele vai concluir a existência do espírito desencarnado, do espírito dos homens terrestres desencarnados.
Por isso é que é muito importante a compreensão de como surgiu a ciência espírita como o resultado da observação da manifestação dos espíritos e, ao mesmo tempo, vamos ver como surgiu, então, a filosofia dos espíritos, que, a partir daí, Allan Kardec começou a fazer perguntas aos espíritos manifestantes, e esses espíritos, se utilizando de variados médiums, de diversos tipos de mediunidades, em diversas cidades francesas, inglesas, lá da Bélgica, da Europa inteira, até da Rússia e até do Brasil, e também dos Estados Unidos da América do Norte, do Canadá, ele passou, então, a classificar essas respostas. E, a partir daí, ele também criou um método de análise dessas respostas, o método chamado de concordância universal do ensino dos espíritos, estabelecendo aí uma média racional, factível das respostas e, naturalmente, eliminando as respostas esdrúxulas ou, por demais, diferentes das demais e que tinham, na sua manifestação, uma opinião exclusiva ou diferente, ou muito diferente da média das respostas. E, a partir daí, surge, então, o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, a começar da pergunta do que é Deus, não é? Da pergunta número 1, até a pergunta 1011, e depois se estende um pouco mais. Então, nós temos, então, com o Livro dos Espíritos, o primeiro livro a ser publicado, a exposição da filosofia espírita, da doutrina filosófica do espiritismo. Mas o que é filosofia? Filosofia é tudo que nós indagamos, a nossa busca. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui na Terra? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem são meus familiares? Quem são meus amigos? Quem são meus inimigos? Por que existem diferenças de sentimento, de afinidade com os mais chegados e aqueles que a gente tem antipatia? O que vai acontecer comigo depois da morte do corpo físico? Para onde eu vou? Tudo isto são questões filosóficas que o Livro dos Espíritos vai responder. E aí vamos ter o seguinte: ora, se está provada a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, por conseguinte, como consequência, nós vamos depreender que existem resultados no mundo espiritual das plantações que os homens fizeram aqui na Terra. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, tudo que nós fizermos aqui na Terra, terá naturalmente consequência no mundo espiritual. E é por isso que o terceiro livro de Allan Kardec vai apresentar os efeitos das consequências morais que vão dimanar dessas relações espirituais conhecidas entre o mundo físico e o mundo espiritual. E nessa consequência, Allan Kardec vai apresentar a religião espírita por excelência, mostrando que o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, mostrando que nada há de mais importante na Terra do que o caminho da verdade e da vida proposto por nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos, na sua boa nova de redenção, no Novo Testamento da Bíblia, como roteiro seguro para a nossa
evolução espiritual e para a nossa espiritualização.